Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Deus pelo quarto dia dos nossos devocionais diários, da série de mensagens, da campanha Um Mês para Viver. Que bom tê-lo aqui conosco, você que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, os irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão também nos ouvindo através do podcast. Que alegria e que honra poder compartilhar com você esse tempo tão especial na presença de Deus. O tema do nosso devocional hoje é surto de energia. Meu Deus, como nós precisamos de energia em alguns momentos da nossa vida, não é verdade? C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele tem uma frase que vale a pena compartilhar. Ele disse: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Agostinho, considerado santo, Agostinho na Igreja Católica, para nós evangélicos, um grande teólogo, um grande homem de Deus, ele também escreveu uma frase que vale a pena compartilhar. Ele disse: formaste-nos para ti, e nosso coração não terá sossego enquanto não encontrar descanso em ti. Meu Deus, que coisa linda. Meu irmão e minha irmã, um fato: quando falta energia em nossos lares, nós percebemos a importância, e hoje, no mundo que nós vivemos, o quanto nós somos dependentes da energia elétrica. E sabe, irmãs e irmãos, também somos absolutamente dependentes de energia para ter a vida para a qual fomos criados. Bom, que energia é essa? Que força vital é essa? Precisamos de energia para mudar, mas o problema é que muitas vezes achamos que podemos fazer as mudanças necessárias com um pouco de força de vontade e não percebemos o quanto dependemos da maior energia, da força vital do universo, ou seja, do quanto dependemos de Deus. As pessoas sabem que sua vida vai acabar em breve. Pode ser daqui a 10 anos, podem ser daqui a 60 anos, mas passa muito rápido, gente. E tendem a sentir um desejo quase desesperado de mudar, mas sentir desespero, preste atenção nisso, sentir desespero não é suficiente. Eu quero te convidar para pensar um pouco. E já quero até convidar mais alguém para estar conosco aqui, que é o Pastor James. Seja bem-vindo, Pastor James. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Pastor James, em que área nós temos mais dificuldade para mudar? Vamos citar algumas delas, por exemplo, entrar em forma e perder peso, não é uma coisa difícil? Abandonar algum mau hábito, e aí você pode listar os seus ou pensar nos seus. Às vezes nós temos dificuldade para mudar alguma questão de relacionamento. Você está tentando mudar isso apenas com a sua força de vontade ou com a força que vem de Deus? Jesus nos ensinou algo tremendo. Eu quero partilhar esses 2 versículos e quero depois passar a bola para o pastor James. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pastor James, é verdade que a gente precisa de um surto de energia? Como é que a gente pode encontrar essa energia para mudar a nossa vida? Como diria o nosso querido irmão Alcídio Ribeiro, aqui da nossa igreja em Cândido Mota, ajuda nós aí, Pastor James, e nos dê uma orientação, uma instrução a partir desse grande desafio, por favor. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos, irmãs. E na verdade é isso mesmo, pastor. O senhor citou a energia elétrica, como a necessidade de nós termos hoje essa energia. Mas falando especialmente aqui, da Bíblia, a gente precisa ter uma energia vinda do Senhor, uma energia espiritual. A gente vê que embora a vida apresenta muitas facetas, facetas na tradução, áreas, ou faces, na odontologia significa desgaste, ou talvez algum desgaste da nossa vida. Mas a nossa energia mais importante,
porque tudo depende dela. Tudo nós dependemos dessa energia. Fala-se do crescimento espiritual, do modo de estimularmos a nossa vida. Mas para obtermos, né, o poder de mudar, é preciso buscar não o crescimento espiritual. Mas como assim? Mas sim, a saúde espiritual. A saúde espiritual de cada um de nós temos que estar, né, conectados. A saúde espiritual é aquilo que deixa a gente sadio. Mas a chave para a saúde espiritual é mantermos forte no relacionamento. Mas relacionamento com quem? Com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, né? Se nós estivermos conectados com Ele, com o Criador, você crescerá como nunca e conhecerá o real poder para fazer mudanças na sua vida, na nossa vida duradoura. Outra coisa importante na nossa vida, alguns aspectos, é a vida frutífera. Como podemos nos tornar espiritualmente saudáveis? Como eu e você podemos nos tornar? Jesus orienta. Jesus orienta lá na parábola, eu sou a videira, né, verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, ele tira e limpa. Mas todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Como assim? É um exemplo simples, né, que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs. A videira ou, né, o pé de figueira, ela tem que ter todo ano, passar naquele processo de poda, naquele processo que se tira os galhos, que deu o fruto do ano anterior, para que ela venha crescer um galho mais saudável, para que ela venha crescer com frutos maiores, mais saborosos, mas é necessário que tenha poda. É necessário que tenha que tirar aquele galho. É necessário que seja tirado aquilo para que próximo ano a gente dê muito e muito mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver, né, na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim, como diz Jesus, eu sou a videira, vós as varas, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, que nem diz o evangelista João, no capítulo 15, de 1 ao 5. Nós temos que estar conectados, irmãos, nós temos que estar, né, com a nossa vara ligado com a videira. E quando nós ligamos na videira, né, o galho se conecta, ele está junto ali à videira, com certeza nós vamos puxar o nutriente que está na videira para os galhos. É como um enxerto. E ali vai vir vida, e ali vai vir, né, substância, ali vai dar o fortalecimento. É isso que está falando. Nós temos que estar ligado, porque aquele que não liga, aquele que não está, né, ligado nessa videira, como diz a palavra, ela seca, ela precisa ser cortada para nascer novos frutos, para nascer um galho, para que dê novos frutos sadios. A gente vê que o desejo é ter uma vida espiritual, né? Uma saúde espiritual saudável. Então você precisa estar conectado a Cristo, a videira verdadeira. Se você não é responsável por produzir frutos, nós não somos responsáveis. É Jesus que é responsável de produzir esses frutos. Mas nós temos que estar conectados, nós temos que estar enxertados para que nós viemos a dar este fruto, mas do jeito que a base, né? Que a base manda o alimento. Nós precisamos nos esforçar. Trabalhar cada vez mais, né? Disciplinar cada vez mais a nossa vida espiritual por meio simples de força de vontade. Quando você se der conta dessa verdade, ele trará uma liberdade incrível. Confiar em Deus reduzirá o estresse e permitirá que tenhamos a liberdade de nos envolver plenamente com a vida. De que maneira, meu irmão, minha irmã, você percebeu Deus podando áreas da sua vida? É interessante que, confesso que em algum momento da minha vida, né, Deus teve que podar algumas áreas.
Deus teve que cortar alguns galhos para que um galho novo fosse criado e para que viesse dar folhas, para que viesse dar flores e frutos novos. Como, né, eu e você, nós lidamos com a poda? Como nós lidamos com essa situação da poda? Qual foi o resultado da poda de Deus em sua vida? Qual foi o resultado disso que aconteceu? Eu tenho a certeza, a plena convicção que Deus, quando nos podou, Deus, quando nos trouxe para que nós viemos a dar frutos melhores, irmãos, no momento talvez a gente não venha entender, mas nós viemos a entender logo após e olhamos e falamos: Senhor, obrigado por o Senhor ter me apodado. Obrigado por o Senhor ter, tirado os galhos que não produz. Obrigado por o Senhor ter cortado as arestas que não estavam agradando ou que não estavam atrapalhando que viessem os frutos saudáveis. Nós temos que envolvermos, irmãs, mais, com as coisas de Deus. E onde você está ainda esperando para ver esse resultado? Irmãos, nós temos que colocar diante do Senhor. E uma parte interessante desse devocional de hoje também fala da conexão. É uma conexão constante com Deus. Com quem? Com Deus, com Jesus. Assim como nutrientes, de uma árvore ou de uma videira, precisa de água, precisa de sol. A água vem para hidratar, a água vem para trazer vida. E também precisa do sol, como na ciência da fotossíntese. Que as folhas precisam, para que elas dê cores, para que elas se alimentem também da energia solar. É assim que nós temos que ser com Cristo. São necessários para que os ramos produzam seus frutos. Precisamos estar ligados em Jesus para permanecermos sadios e crescer e produzir o melhor fruto. Então é ligado, irmãos e irmãs, é ligado, meu amigo, minha amiga, que você nos assiste, nos ouve, é ligado nesse Cristo, é ligado nessa videira, que nós vamos ter esse crescimento, que nós vamos permanecer sadios, nós vamos produzir frutos melhores. Mas o mais importante também é a comunicação constante. É o segredo de uma vida espiritual saudável também. É pela oração que nos mantém conectados a Deus. Imagine, quando a gente pede para alguém se conectar com alguma coisa, conectar, um exemplo prático, conectar um liquidificador. Você pode olhar ele o melhor liquidificador que seja, da melhor marca que seja, mas se ele não estiver ligado a algo, uma energia, ou algo que vai fazer funcionar, ele não tem valor. Então, quando você conecta a sua tomada, você coloca a tomada para que a energia elétrica entre nele, para que ele dê vida, ele venha funcionar. É como nós formos assim, irmãos. Nós precisamos pegar a nossa tomada e conectar e colocar em algo para nos trazer vida, para nos trazer essa energia. Porque o Senhor nos chamou para que nós possamos ser radiantes, para ser luz, para ser sal dentro dessa terra, para sermos exemplos. Algo interessante, que Deus sempre fala, e Deus sempre nos ouve nas nossas orações. Mas algo importante é nós derramarmos a nossa vida em Deus, falando que tudo, o que tudo, incomoda e o que nos alegra também. Irmãos, Deus aguenta. Deus aguenta o nosso fardo. Deus aguenta nos ouvir. Deus nos ajuda a aliviarmos o fardo. Todos nós somos como uma obra em construção. Imagine uma construção em obra. Falhamos em alguns pontos, caímos em tentações, nos momentos de fraqueza, cada um de nós temos, mas não precisamos permanecer nelas, nem certamente sucumbir nessas áreas. Quer dizer, nós não devemos permanecer no erro, errar sim. Talvez em muitas áreas da nossa vida, às vezes nós erramos, mas nós temos que nos corrigir, nós não devemos permanecer no erro, mas sim que o erro venha servir para que nós possamos melhorar, para que nós possamos enfrentar a realidade da vida e vermos: eu errei, eu preciso melhorar. E a gente vê que se admitirmos as nossas fraquezas, os nossos fracassos,
e pedirmos graça e o perdão de Deus, Ele se alegrará em limpar nosso coração e restaurará nosso relacionamento com Ele. Primeiro nós temos que se colocarmos, né? Se colocar diante dele, limpar nosso coração, tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que impede o agir de Deus, da graça que seja abundante dentro de cada um de nós, tirarmos para fora e deixarmos a presença de Deus entrar no nosso coração para sermos pessoas melhores e termos um relacionamento melhor com Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua casa com ninguém. É só Deus. Confessar também é concordar com Deus. Que nossos caminhos estejam errados, né? E arrependimento é decidir antes de maneira dele. Confessarmos diariamente, se for necessário, é uma prática que nós, como cristãos, temos que fazer. Confessarmos o pecado, confessarmos os nossos erros. A palavra de Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar. Mas nós temos que confessar, nós temos que falar, nós temos que anunciar, nós temos que arrancar, nós temos que colocar para fora. Nós temos que tirar tudo aquilo que é errado e se arrepender. E aí nós decidimos andar mais pertinho dele. E esse momento de tempo a sós com Deus, nesse momento final desse devocional, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, aqueles amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem. Eu queria desafiar você durante este dia, né? Quais são as barreiras atuais que não deixam você de obter saúde espiritual na sua vida? Deixe isso para você analisar profundamente hoje, nesse dia. A segunda é: escreva uma carta ou ore a Deus falando sobre seus desapontamentos e as suas frustrações atuais. Avalie de que maneira os problemas ou questões podem estar preparando você para uma colheita mais frutífera. E a terceira e última, eu quero desafiar você. Como você está se saindo nas áreas de comunicação com Deus? Lembre-se, conexão. Sem estar conectado, não há vida. Então eu quero desafiar você durante este dia para se conectar com a presença de Deus e mudar o rumo da tua vida e da tua história. E que Deus abençoe. E que até amanhã, com a graça de Deus. Mas neste momento eu quero chamar, né, de volta aqui, nosso querido pastor Luciano, onde a gente tem aprendido, onde tem sido para mim, de um homem, né, de muito espelho para mim e no meu crescimento também. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, que vai nos encerrar neste momento. Amém? Amém, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Vamos orar, queridos? Vamos fazer uma oração, né? Energia, vida, conexão, né? 3 palavras aí para definir o devocional de hoje. Energia espiritual, vida frutífera, conexão constante. Que o Senhor nos ajude. Amém? Oremos? Paizinho, oh meu Deus, que haja uma força vital, Pai, a força do Espírito Santo, a graça do Senhor nos dirigindo, nos conduzindo, nos fortalecendo. Graça, Senhor, é obra, Pai, que nós não merecemos. Então, por Tua graça, Senhor, nos dá a força, Deus, a coragem, a ousadia, ou nos ajuda, Senhor, a vivenciar isso, que haja uma vida espiritual, Deus, intensa, preciosa, maravilhosa dentro de nós, e que a nossa conexão, Senhor, seja com o Senhor. Como Teu Filho ministrou, Senhor, todos nós estamos em construção, como a videira, Senhor, ela não conseguirá produzir uvas se ela não estiver ligada na fonte. Senhor amado, que nós possamos estar completamente ligados no Senhor, sendo fortalecidos, dirigidos e conduzidos. Permaneça conosco, Senhor. Fica conosco, Paizinho querido. É a nossa oração nesse dia, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor James. Nada. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então, até amanhã, em nome de Jesus.